Graças a Deus. Muito bom dia a você, na paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que satisfação, que alegria poder chegar até você nesta manhã maravilhosa de domingo. E você que vai assistir em outra ocasião, em outro horário, é uma alegria para mim chegar até você para trazer um pouco da palavra de Deus ao seu coração, à sua vida, à sua alma. Eu desejo que a paz de Cristo possa estar reinando no seu coração, você possa estar firmado na rocha, cheio de alegria e satisfação para prosseguir conhecendo ao Senhor nosso Deus. Continuar nesta grande jornada de crescimento espiritual no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você que não conhece o meu Senhor ainda, o único, verdadeiro e suficiente Salvador, eu me dirijo a você nesta hora humildemente, respeitosamente e amavelmente. Eu me dirijo a você. Olha, não tem salvação em outro caminho, a não ser entregar a vida ao Senhor Jesus. Deixar o Senhor Jesus tomar conta do seu coração. Servir a Ele com sinceridade e amor. Prosseguir na obra do Senhor, dando sempre frutos no reino de Deus, amando uns aos outros assim como Ele nos amou. Então assim você, tenho certeza, a sua alma estará feliz. Se a sua alma ainda não está feliz, é porque ela ainda não encontrou o descanso que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, oferece. Ele ofereceu descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer aliviar você, porque você vai estar seguro nele. Você vai se sentir grato, você vai se sentir protegido debaixo das mãos dele. É isso que eu sinto diariamente. Por isso dentro de mim flui o amor do Senhor, flui a paz do Senhor, a graça, porque eu tenho certeza de que tenho a vida eterna. Graças a Deus. Eu convido você nesta hora para acompanhar comigo a nossa leitura da palavra, que será a primeira que iremos ler, está na carta de Pedro, do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta universal de Pedro. Pedro tem duas cartas apenas, ele não escreveu para alguém em particular, mas universalmente, para todos. Ele escreveu duas, primeiro e segundo Pedro. Paulo escreveu cartas que era direcionada, duas a Coríntios, a irmãos em Roma, irmãos em Éfeso, e por aí vai. Aí escreveu a Tito, a Timóteo, Filemon, e Pedro escreveu duas cartas universais. Eu quero ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, apenas um verso para a nossa oração na sequência e entrar na meditação da palavra. No capítulo 3 de 2 Pedro, o verso 18 apenas, diz assim: Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Pai Celestial, permita, Senhor, que nós possamos crescer nesta graça gloriosa do Senhor. É o que Pedro recomenda, crescermos na graça do Senhor, valorizar ela e também no conhecimento do Senhor. Ó meu Deus, nesta hora, Senhor,
Eu sou carente, Senhor, de Ti mais uma vez. Eu estou aqui diante da audiência invisível, mas eu sei que muito logo esse vídeo passará de 100 visualizações no YouTube, ainda hoje, eu tenho certeza disso. Meu Deus, possa, meu Deus, que a luz do Senhor, como o Senhor diz que somos a luz do mundo, possa essa luz verdadeira estar sobre mim, sobre as palavras que eu vou falar nesta hora, Senhor. Sendo elas mesmas, ó Senhor, dirigida pelo Espírito Santo, e que eu possa, meu Deus, ter êxito em encontrar corações, meu Deus. Possa o Senhor Jesus Cristo ter êxito em tocar na alma de alguém, e talvez até alguém se converter do seu mau caminho ao único e verdadeiro caminho, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, meus preciosos irmãos. Então, Pedro, encerrando aqui a sua segunda carta, ele deixa este último verso recomendando nós que cresçamos na graça. Vamos pensar um pouco nisso? Quem não quer crescer? Claro, se você abre um negócio, a sua intenção é crescer. Se alguém é criança, o pai olha a criança, não vê a hora que ele cresça. Se ele mesmo é criança, ele quer crescer. E é o certo, o correto que tenhamos vontade de crescer nas coisas que fazemos, na nossa vida, crescer. Agora Pedro nos recomenda, ou nos incentiva, ou nos instrui a crescer na graça. Oh, meus preciosos irmãos, ouvintes, amigos, crescermos na graça. A graça é o que Jesus Cristo fez por nós. A graça é o que o Senhor Jesus Cristo realizou por mim. Isto é a graça. Quando eu não merecia, quando eu não tinha capacidade, porque estava impossível para alcançar o reino do Senhor, estava ilhado e perdido e vendido ao pecado, como toda a humanidade, Isaías 53 relata isso. Por meio da graça, Ele nos comprou. Ele veio, simplesmente derramou o seu sangue, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo para que vivesse em nós e prometeu estar conosco. Estar conosco, Ele prometeu. Todos os dias. Até a consumação dos séculos deste mundo. Então, até a consumação dos séculos deste mundo, eu não espero que Jesus venha para mim, porque Ele está em mim. Alguém está esperando que Ele venha para você? Ele está em você. Ele cumpriu essa promessa, sabe quando que Ele cumpriu? Que Ele não deixaria, quando Ele dizia aos discípulos, não os deixaria órfãos, voltaria outra vez para eles. Ele cumpriu no dia de Pentecoste. Ele diz que Ele voltaria o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Por quê? Porque não vê. Porque não vê, mas habita convosco. Então Ele está em mim. E Ele estará nos seus filhos até a consumação dos séculos. Um dia Ele simplesmente tirará todos daqui. Então vamos crescer na graça. Vamos pensar mais um pouco.
A graça é o que Cristo fez por mim e por você. Isaías 53 relata que todos nós andávamos desgarrados, perdidos, jogados. Estávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Mas o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Aleluia! E Ele nos comprou a todos com seu sangue precioso. Então Pedro aqui nessa ocasião ele pede, incentiva, instrui, nos encoraja a crescer nesta graça. Eu poderia ainda gastar mais tempo em cima da graça. E aí ele diz mais. Crescei nisso aí, na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, agora vamos cá. Pensem juntamente comigo. Crescer no conhecimento também. Olha, você agora que está crescendo na graça, você valoriza que você é salvo pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que você é salvo por meio da fé. Isso não vem de nós, isso foi dom de Deus. Dom de Deus significa presente de Deus. Então agora, além de tudo isso, você ainda cresce no conhecimento do Senhor. Nossa! Quando veio-me esse pensamento na sexta-feira, eu disse, é isso que eu irei falar no domingo de manhã. Conhecer, crescer conhecendo mais e mais ao Senhor. Olha, nós que já fomos chamados para andar na luz como Ele na luz está, ainda devemos ambicionar conhecê-lo mais e mais. Mas eu estendo ainda esse convite àqueles que conhecem simplesmente um Deus de madeira. Eu estendo este convite e te convido a acompanhar nossas pregações nesse canal, ou você aí na sua casa mesmo ler a sua Bíblia e ser humilde com o Senhor, e Ele vai se revelar a você. Você talvez simplesmente conhece uma igreja por dentro e por fora, mas não conhece o Deus vivo. Você talvez conhece grupos e grupos de homens e mulheres e pessoas, mas talvez ainda não conheça o Deus vivo. Você talvez conhece a igreja fulana, a igreja ciclana, mas precisa conhecer, crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu estive envolvido por 35 anos num ismo. E ali eu conheci profundamente, ali dentro, os ensinamentos daquela seita, eu posso dizer assim. Eu conheci profundamente, até mesmo os pontos fracos e falhos que existem ali. Eu conheci, mas me faltava crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para isso eu quero ilustrar aqui com vocês, na sua mente aqui, se você puder me acompanhar, veja isso. Se você não puder agora, eu lhe peço, assista depois esta pregação, este ensinamento da palavra. Veja que, no começo de tudo, no Jardim do Éden, vamos voltar ao Jardim do Éden. Vamos voltar? Voltamos. Estava tudo perfeito. Deus falava com o homem, o seu homem Adão, e com sua esposa Eva. No finalzinho da tarde, Deus descia ali. Isso é claro que isso é força de expressão. Não é que Deus tinha que pegar uma escada e descer para falar com eles. É força de expressão. Porque ele já estava ali. Se você falar, Deus desceu e falou comigo, é só a sua força de expressão. Porque
Porque na verdade Deus já está com você aí. Ao mesmo tempo que Ele está no céu. Então significa que eles estavam ali, tudo perfeito, e Deus estava ali. Mas quando Deus falava com eles, significava que a atenção de Deus era com eles ali. Se Deus fala com você agora, significa que a atenção de Deus é para você agora. E para mim. E para outros. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente. Então estava tudo perfeito e eles estavam em harmonia. E Deus falava com eles. Pensam vocês, eu não sei quanto tempo durou toda essa bênção, eles vivendo dessa maneira, eu não sei quanto tempo durou. Mas eu calculo que não durou muito assim. Não sei. Até que o pecado chegou. Né? O pecado chegou em Gênesis capítulo 3. E vamos pensar o seguinte. Depois que o pecado entrou, não está tudo acabado. Está apenas começando a criação de Deus. Depois que o pecado entrou, vocês hão de pensar e lembrar nas Escrituras que Adão e Eva viram que estavam nus, os dois, não é verdade? Então fizeram folhas de figueira e cobriram a nudez deles. Não é verdade isso? Está lá em Gênesis. Então, porque estavam nus, estavam com vergonha. E depois, logo na sequência, eles ouvem a voz de Deus, dizendo: Adão, Adão, onde estás? E diz Adão que Adão, quando respondeu a Deus, diz: eu ouvi a tua voz e tive medo, porque estou nu. Estou nu, eu tive medo. Um ponto eu quero chamar a vossa atenção nessa passagem, nesse relato. Vê que ainda depois do pecado, Deus continua buscando eles. Que importante isso. Isso é graça, irmão. É graça, irmã. É graça, irmão. É graça, irmão. É graça. Depois do pecado, vamos dizer, depois do contrato rasgado e pisado em cima, ainda Deus continua chamando eles. Depois deles terem feito o que fizeram, depois deles rasgarem o plano de Deus e fazer o que fizeram, a graça de Deus é tão grande que ainda começa a chamá-los. De tal maneira que a voz de Deus era ecoada no jardim. Então, mesmo em pecado, se você está aí em pecado, se você se considera um pecador, Deus ainda te chama nesta hora. Ou talvez você já esteve um dia caminhando com Jesus. Por causa de alguém, um defeito de alguém ou um erro seu, a igreja te jogou para fora. A igreja te jogou. Lembra que Jesus não te jogou para fora ainda. Não e não. Ele continua te chamando. E quando ele te chama, ele quer agora, sabe o quê? Justamente o que Pedro escreve na segunda parte desse versículo. Continuar conhecendo ao Senhor. Aí você diz: mas como? Eu estou em pecado? Eu conheço o pecado, eu conheço o jogo, eu conheço o cigarro, eu conheço a bebida, mas eu não posso conhecer a Deus. Pois Ele te chama. Ele te chama, irmão e irmã, que simplesmente é satisfeito em pertencer a uma igreja. Ele quer mais de você. Ele quer você conhecendo, assim como você me vê aqui. Ele quer te ver e você olhar para Ele também. Ele quer te fazer
você conhecê-lo por meio da sua palavra, ouvir a voz do Espírito falar dentro de você. Ele quer contato com você. Então estou dizendo aqui, conhecer ao Senhor. É tremendo, meus preciosos, porque o Senhor nunca se esgota. Por mais que um homem estudioso ou um homem de fé, um buscador da vida eterna diariamente, um crente fervoroso e estudante da palavra de Deus, ele tem muita coisa do Senhor, porque ele aprendeu e conheceu muita. Mas ele não esgotou ainda, ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais do Senhor. Assim a minha alma quer mais do Senhor também. E esse desejo, eu desejo que você tenha também esse mesmo desejo no seu coração em conhecer ao Senhor. É o que eu estou procurando aplicar por meio destas pregações aqui. Que você conheça ao Senhor. Vamos para alguns versículos das Sagradas Escrituras. Aleluia! No Salmo 101 eu quero ler com vocês o verso 6 apenas. Salmo 101 diz assim, Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Então os olhos do Senhor, olha, os olhos dele está procurando. Eu transfiro isso a você nesta hora. Os olhos do Senhor estão te chamando, iluminando os seus passos nesta hora. Te chamando para andar na luz. Os olhos dele procuram você. Aí a parte B do versículo diz que, ainda a parte A diz que ele procura da terra estes fiéis para que estejam com ele. Eu estou com o Senhor. Eu estou com o Senhor. Não simplesmente estarei. Estarei porque passarei a eternidade com ele. Mas estou com ele aqui. Porque ele me procurou. E eu ouvi sua voz. E eu neguei a mim mesmo e vim para ele. E aqui estou, ele está comigo. Para que esteja comigo, ele diz. Não ele comigo, eu estou com ele. Pois estou justamente no terreno, espiritualmente falando, que ele proveu para que eu andasse e vivesse nesse terreno espiritualmente, que é justamente as regiões celestiais em Cristo Jesus, a qual a carta de Paulo aos Efésios nos posiciona. A carta de Paulo aos Efésios nos posiciona nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. Não você estará, você está hoje. E aí a parte B diz, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Que bom servir ao Senhor, não é? Eu sou grato porque ele me chamou. Eu queria fazer muito mais para ele, mas eu dei toda a minha vida. Todos os meus dias é gasto com o Senhor Jesus, orando, falando do amor do Senhor para as pessoas, visitando, cantando, estudando, ensinando alguém a tocar instrumento para Deus. De uma forma ou de outra, fazendo alguma coisa para o reino do Senhor. Ainda eu quero deixar outro versículo no Salmo 19. Ainda. Salmo 19, verso 1 e o verso 2 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus. Conhecer ao Senhor é também você observar os céus. Sim,
Quem fez o céu? As mãos dele fez o céu. Você pensa que surgiu do nada, uma explosão e surgiu? Talvez houve uma explosão quando ele disse que aparecesse os céus e a terra. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das mãos dele. Olha as obras das mãos dele aí. O quanto você conhece das obras dele? Olha aí para cima. Conte as estrelas se puder. Quanto você conhece? Como pode as estações serem perfeitas? Como pode anoitecer e amanhecer se não existiu este Criador que determinasse? Claro, isto é obra das mãos do Criador. Quando você começa a valorizar as coisas pequenas, você está abrindo a porta para crescer no conhecimento do Senhor. Crescer. Ainda o verso 2 diz assim: um dia, por exemplo, hoje, faz declaração a outro dia. Vai dizer que amanhã haverá outro dia. Sim? E depois de amanhã, outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sim. Claro, você às vezes sofreu esta noite que passou. Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Na próxima noite, que você imagina que será dura novamente, você aprendeu sabedoria para enfrentar a próxima noite. Por isso que uma noite mostra sabedoria a outra. E na outra, você estará mais sábio ainda para enfrentar os problemas que vierem. E na próxima, você estará mais sábio ainda. Olha, se isso não é conhecimento do Senhor, se isso não é crescer conhecendo ao Senhor, eu não sei o que é. Ainda aqui no Evangelho de Mateus, Jesus, em Mateus 7, eu quero deixar um relato para vocês, quando Jesus fazia referência dos homens sendo mal, né? E sabiam dar coisas boas aos filhos. Eu poderia ler, mas não vou ler, apenas estou citando. Jesus diz ali que vós, porém, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos. Ali pelo verso 12, 13, 11, 12, 13 de Mateus 7, ele diz: vós sendo maus, sabeis, claro, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Pense nisso. Em outra tradução diz: dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Mas na minha Bíblia aqui, Mateus 7, João Ferreira de Almeida, diz que se vós sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que pedem. Coisas boas significa conhecer ao Senhor. Como eu posso receber coisa boa se eu não conheço ao Senhor? Coisa boa significa vida eterna. Como eu posso receber vida eterna se eu não posso valorizar o valor de uma vida eterna? Quando eu recebo pelo Espírito Santo a vida eterna e sou convencido do preço que foi pago e da situação que eu estava, eu então valorizo a vida eterna. Isso é coisa boa que o Senhor deu para mim por meio da graça dele. Tudo é de Deus. A obra é de Deus. Para Deus. E por meio dele. E dele também. Ele mesmo permitiu que acontecesse o que está acontecendo. Comigo ou com você ou com toda a humanidade. Para que ele possa mostrar ao mundo o seu poder, a sua força,
a sua grandeza, a sua salvação. Ainda aqui eu quero ler com vocês, na carta de Paulo, agora, o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 2, carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 9 a seguir, Paulo diz assim: quando o homem que recebe do Senhor as instruções corretas, o novo nascimento, e ele cresce na graça do Senhor, ele não para de crescer na graça, por meio do Espírito Santo e no conhecimento. Todas as coisas que o Senhor nos oferece são boas e verdadeiras e duradouras. As obras dos homens terminam um dia. E as obras do homem não devem ser louvadas, mas a obra de Deus deve ser louvada e exaltada. Veja, João Batista dizia assim. João Batista dizia: no meio de vocês tem um que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. João Batista, o profeta, dizia que de Jesus que ele, João, não era digno de desatar as correias, porque ele dizia: eu, na verdade, veja a obra de João, eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Não era uma grande obra que João estava fazendo? Sim, porque João estava fazendo uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre a velha aliança da lei de Moisés com a graça que vinha por nosso Senhor Jesus Cristo. Ali estava João fazendo esse grande trabalho. Mas João dizia assim: eu, na verdade, vos batizo com água, mas no meio de vós há um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que quer dizer, se a obra do profeta é boa, a de Deus é muito melhor. Se o testemunho do profeta é bom, o de Deus é maior ainda. Se o testemunho do homem é bom, o de Deus é maior. Se o ministério do irmão fulano é bom, o de Cristo é supremo. Se a obra de João foi tão boa e verdadeira e é digna de toda a nossa admiração e louvor a Deus, a de Cristo foi perfeita. A de Cristo foi perfeita e é perfeita. Então João testemunhou que o Senhor Jesus Cristo, batizaria as pessoas com o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus disse que o Espírito Santo, ele nos guiaria a toda a verdade. Porque ele quer continuar nos ensinando. Ele quer nos ensinar o tempo todo, cada dia. E você aí? O quanto você tem dado tempo para o Espírito Santo falar ao seu coração? Se surgir uma emergência aí, uma situação, como é que você vai agir? Você tem que dar tempo ao Espírito Santo falar, a voz dele falar. Lembra quando Elias entrou na caverna, em 2 Reis? Então, quando Elias estava na caverna, então veio um terremoto. Não foi um terremoto. E depois diz a Bíblia que o Senhor Deus não estava no terremoto. E depois veio um vento forte. E o Senhor também não estava no vento. E Elias quieto. Claro, porque ele sabia que Deus não estava em nada disso. Talvez os homens da terra divulgariam o terremoto, colocariam na mídia, tiraria o foco do que viria na sequência. É o que estão fazendo. E diz a Bíblia que Deus também não estava no terremoto, nem tampouco no vento. E depois ainda veio um fogo. Pensa se vier um fogo queimando, quanto a mídia divulgará? E diz ali, 2 Reis, que Deus também não estava no fogo. E Elias quieto.
Mas depois que passou tudo isso, ele ouviu uma voz mansa. Ele ouviu a voz de Deus mansa, a voz de Deus mansa, falando ao seu coração. Quanto você tem ouvido dos terremotos? Quanto você tem ouvido dos fogos? Quanto você tem ouvido dos ventos, hein? De vento de doutrina. Quando tudo que você não der ouvido a isso e passar tudo, simplesmente a voz de Deus virá, querendo se revelar a você, levando você a conhecer cada hora e minuto do seu dia mais e mais e mais do Senhor. Mas o vento, o terremoto e o fogo quer te tirar do Senhor. Nesse caso aqui, era o que aconteceu antes de Deus falar, aquela voz mansa. Mas talvez hoje não seja, talvez hoje seja a política te tirando do plano do Senhor, talvez hoje seja um amigo, uma amiga, alguém, um patrão, um negócio aí, uma ambição crescendo dentro de você. Dê tempo para o Espírito Santo falar. Irmãos, conhecer o Senhor não é simplesmente guardar esses versos que eu li e dizer, sim, agora eu conheço. Não, não. Você não parou. Você não orou, não tem tempo para orar. Você não para, você só corre. Correndo o dia inteiro. Não tem tempo. Senta. Ouve a voz de Deus no seu coração. Pega a Bíblia. O versículo mais simples que tiver aí. Daqui a pouco o Espírito Santo revela o seu amor a você. Está correndo igual lá no jardim, depois do pecado, eles fugiam. Fugir o quê? Correr. Se a bandidagem está solta na rua e a polícia vem, o que eles fazem? Eles fogem. De que maneira eles fogem? Correndo. O mais rápido possível. Mas nesse caso é Deus querendo dizer, meu filho, eu quero falar contigo. Por que você corre tanto, hein? Sossega um pouco, tira um dia, tira 2 para mim. Tira 1 hora, 2 horas. Ora 1 hora, leia a Bíblia. Ame mais. Vou, como eu anunciei, ler aqui Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9 a seguir, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, são e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. As coisas que ouvido não ouviu e os olhos também não viram e que coração ainda subiu essas coisas, porque isso carecem de ser reveladas, significa que a próxima revelação de Deus para comigo, para você, virá. Ainda não está. Ainda não publicaram. Os homens não conhecem. Só o Espírito Santo pode te revelar essas coisas. Mas você não pode ouvir a voz do Espírito, porque você está correndo de um lado para o outro. Mas Deus, Paulo diz, verso 10, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito penetra ainda as profundezas de Deus. As profundezas de Deus. A parte mais profunda de Deus. O Espírito penetra. O Espírito que nos ensina. O Espírito que está em nós, nos chamando diariamente. Ele penetra as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem que está nele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão
o Espírito de Deus. E é esse Espírito Santo que permite nós crescer nessa graça e nesse conhecimento. Mas nós não recebemos o Espírito que provém, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. O do mundo não entende isso. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amor para você, irmão e irmã, é dado gratuitamente. Revelação, vida nova, vida abundante com Cristo, certeza de vida eterna, irmão e irmã. Ele está mostrando a você, isso é dado gratuitamente por Deus a você, meu precioso irmão e irmã em Cristo. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Eu preguei outro dia. O Espírito Santo, nosso ensinador, tem que ser o Espírito Santo, o nosso ensinador. É Ele que é o ensinador nosso, e é Ele que nos guia e nos faz lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo só. Você tem que dar ouvido à voz do Espírito Santo no seu coração. Então o Espírito Santo testificará com o seu Espírito, com o seu Espírito, que você é filho de Deus. Vou encerrar. Olha, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu desejo que você chegue mais próximo de Jesus nesta hora. Não permita que eles troquem Jesus para você por uma cortina de presente. Não permitem que eles troquem o Senhor Jesus, o autor da nossa fé, o Criador de todas as coisas. Não permite que ele seja trocado por uma imagem de um homem. Não permite. Não aceite isso. Não creia nisso. Não permite que troquem Jesus Cristo por coisas inventadas pelos homens, por mais sábios que pareçam ser. Não permitam também que a simplicidade que há em Cristo Jesus possa ser trocada, tirada e levada você por vento de doutrina, levando você a coisas que homens fraudulentos têm inventado e colocado a igreja nesses dias. Não permita. Permita-se ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo, orar. Deixe o Espírito Santo fluir e entre em oração. Leitura das Escrituras. Amor para com todos. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Então, você estará crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Se você não conhece Jesus ainda e me assistiu e quer entregar o coração para Ele agora, claro, com todo o amor pela sua alma, eu oro. Pai da glória, olha esta pessoa, meu Deus, que aceita o Senhor Jesus e recebe a salvação e reconhece que só de Jesus vem a salvação. Eu os apresento nas tuas mãos, Senhor. Receba no teu reino, ó Pai. Guarde e proteja eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Procure uma boa igreja na sua cidade, que pregue a verdade da palavra de Deus. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu posso lhe ajudar espiritualmente, lhe ajudar. O Espírito Santo estará em você e ele te conduzirá a toda a verdade. Eu simplesmente posso lhe ajudar. Meu WhatsApp é 43 99985 0604. Se sentir, pode entrar em contato. Se ainda não inscreveu no nosso canal, eu conto com a sua inscrição. O canal A Palavra de Deus. A
palavra de Deus. Quando você lê isso na Bíblia, lembra do nosso canal, a palavra de Deus. Deixa aí o seu like. Pai da glória, abençoe todos os que assistiram, ó Pai, e os que vão assistir depois. Seja com a vida deles, ó meu Deus. Eu lhe peço. Cure, meu Deus. Abençoe esse grande dia, a semana de todos, a família e o lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe meus preciosos irmãos em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus.